no estado, estão disputados por algumas empresas que, depois de instaladas, exigem uma espécie de monopólio da água por causa da qualidade e elas não deixam de poluir. Então a água doce do planeta está sendo comprometida pela pecuária, basicamente. Fora o que o boi, em termos do que ele tem de estrume, né? Fora do que ele coloca de dejetos que podem ter bactérias e vírus na água do consumo humano, né? Sem falar e de outros animais, né? Hoje em dia, no mundo inteiro, você tem em torno de 10 mil pessoas que morrem por causa de doenças veiculadas pela água. E produzir 1 quilo de carne carne de boi exige 15 mil litros de água, segundo o relatório da Unesco para o Fórum Mundial da Água no ano passado. Enquanto isso, para produzir 1 quilo de cereal, se produz com 1.000 e poucos litros de água. Este quadro foi elaborado pela FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. A FAO traz que um bode precisa de 8 litros por dia, uma galinha de 10 litros por dia, um peru de 20 litros, uma vaca leiteira de 40 litros. Por que isso? Porque considera o total da água necessária para completar o ciclo de criação desse produto. Você, quando exporta 1 quilo de frango, 1 quilo de carne suína, 1 quilo de milho, você está exportando a água que serviu para isso. Tem países que não podem mais se sustentar, não podem mais produzir os alimentos de sua população, simplesmente porque não tem água suficiente para isso. O desmatamento e as queimadas na Amazônia, que são em função desse avanço da fronteira agropecuária, já respondem pela emissão de 200 milhões de toneladas anuais de dióxido de carbono. Isso significa 2/3 das emissões brasileiras de gases que intensificam o efeito estufa. A gente só fala em CO2, né, dióxido de carbono, mas não é verdade. Tem os aerossóis, tem o metano, o CH4, né, e tem o CO2. No processo de digestão, o boi com os seus arrotos e as suas flatulências, né, ele gera metano. E o metano, embora tenha uma vida muito mais curta do que o dióxido de carbono, ele permanece menos tempo na atmosfera, ele é muito mais nocivo. Ele é 20 vezes, pelo menos, mais nocivo do que o próprio dióxido de carbono. Está proibido na Dinamarca, na Alemanha do Norte, ter essas instalações de produção de suíno, porque é impossível lidar com as consequências dessa poluição. Nas exportações, você até verifica um aumento da exportação de carne, porque, na verdade, outros mercados estão deixando de ser economicamente viáveis, porque é mais barato fazer carne no Brasil, porque os custos ambientais não são internalizados no custo da carne. O custo ambiental de desmatar a Amazônia não está dentro do preço da carne. O custo do solo que se esvai lá, que o boi pisa e joga para dentro do rio Amazonas, não está no preço da carne. Nem a mudança climática do planeta. No momento que você internaliza esse custo, a carne brasileira seria inviável, seria o pior negócio do mundo. E ela é o pior negócio para o Brasil. Isso é absolutamente indiscutível. Você não pode discutir isso. Não tem como justificar que você vai abalar ecossistemas, vai retirar muito mais do que você recompõe, restitui ao sistema, só para poder exportar para um outro lugar. Que em uma década, de 92 a 2002, mais de 3 milhões de empregos foram fechados nessa área. Quem gera postos de trabalho é a agricultura familiar, não esse modelo do agronegócio. E, além de tudo, quem responde por 70% do abastecimento interno do Brasil, alimentar do Brasil, é a agricultura familiar e não o agronegócio. O agronegócio é para exportação. Então, os países exportadores, e o Brasil aí está se destacando muito, estão exportando soja, e principalmente a soja, que é o produto mais, o carro-chefe dessa equação, né? Basicamente para alimentação animal. Daqui a pouco vai ser impossível, não há terra suficiente para produzir essa quantidade de grãos.
o Brasil deveria ser obrigado, em primeiro lugar, a alimentar a sua população e em condições, digamos, saudáveis, e se sobrar e não houver impacto de saúde, impacto ambiental e outros, ele poderia pensar, eventualmente, em exportar algumas sobras. E tem